Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Dr. Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063. Querido professor Dionísio da Silva, vamos deixar futebol pra lá, porque o meu Fluminense perdeu de 4-1 ontem pro Atlético Paranaense e o teu Inter em casa perdeu pro Palmeiras com 1 a mais. Então vamos falar de origem, expressão das palavras, né? Origem das palavras. Bom dia, professor. Bom dia, querido Rodolfo. Bom dia, nossa musa Ágata, Felipe Moura Brasil, salve. Cristiano Pinho de volta, né? Professor. Tá toda a equipe, professor. Time titular aqui para fazer aqui, obviamente, uma boa recepção a você e, como sempre, traz excelentes palavras, expressões, pegando gancho em coisas que estão acontecendo. Então, hoje eu adorei a expressão, mas daqui a pouco você fala. Você colocou aqui camisa de 11 varas para explicar para a gente, é isso? Rodolfo, olha, você sabe que ontem à noite você adentrou aqui em casa num terno tão bem cortado que eu quase liguei para pegar o endereço do alfaiate. Sabe que não fala português esse terno, né, professor? Fala. A gente engana, professor, a gente engana bem. O terno é barato, cara, é a passagem. Mas vamos te responder, Rodolfo. Essa expressão, meter-se em camisa de 11 varas, é muito antiga na língua, as informações são controversas. Eu comentava a propósito com o nosso querido ouvinte, o Saulo Falconieri, um artigo que eu li dando conta de que a internet, as redes sociais vão destruir a cultura, não é? Porque é um monte de explicações de tudo, as mais disparatadas possíveis, e as explicações para a camisa de 11 varas que são dadas na rede são contraditórias, são muito curiosas e algumas até divertidas, mas a origem é um castigo que está documentado no século XIII em Portugal, então é antiga mesmo, tem mais de 800 anos, e consistia no seguinte: quando a pessoa era condenada a algum castigo, se colocava por cima para bater no lombo da pessoa ali, né? Se colocava uma proteção que podia ser um couro, uma roupa, para dar as tais 11 chicotadas, né? Era uma coisa terrível. Então, mas mais vergonhoso ainda era a pessoa ser conduzida com aquela camisa, com aquela roupa, porque era uma roupa apropriada para receber aqueles 11 golpes que eram dados inicialmente no século XIII com varas. Depois passaram a aperfeiçoar os castigos, mas ficava aquela marca mesmo com a roupa. O propósito era não dilacerar a carne da pessoa, né? E passou então, por comparação, a designar os castigos ou então você se meter em dificuldade. Olha só, professor, você foi lá no século XII, você falou? Século XIII, por volta de 1200, o rei Afonso Henrique já tinha feito um documento disciplinando, porque batiam tanto que às vezes matavam o castigado, o condenado, ou então deixavam incapaz para o trabalho. Essa coisa do castigo, da abolição do castigo físico é muito recente. Hoje ninguém é condenado no Brasil, né, e no mundo lusófono a receber castigos físicos, mas no Oriente ainda assim, né? Tem. Bem que você falou, no mundo lusófono. Querido professor Dionísio, você trouxe aqui uma expressão que tem a ver com esse momento, né? Ontem saiu a taxa do desemprego muito alta, quase 15 milhões de pessoas, e diante da pandemia temos aí um tempo de vacas magras para milhões e milhões de pessoas. De onde vem essa expressão, tempo de vacas magras? É bom registrar que essas expressões atravessam séculos, né? E isso que é curioso, né, Rodolfo? Elas ficam na língua. Essa, por exemplo, é do Antigo Egito. Já estava, então, no Antigo Egito em circulação
quando o Farol acorda certa manhã e diz que está muito preocupado porque sonhou que 7 vacas gordas saíam do rio Nilo, e em seguida 7 vacas magras saíam também do rio e as vacas magras comiam as vacas gordas. E ninguém sabia interpretar os sonhos. A interpretação do sonho sempre foi uma constante, um modo de explicar a vida e tal, não é? Os psicanalistas gostam dessa conversa. E ele, então, ninguém consegue interpretar. Quem interpreta é José do Egito, né? E ele diz que corresponde ao seguinte: haverá 7 anos de fartura, serão os 7 anos de vacas gordas, aos quais vão se seguir 7 anos de vacas magras, de miséria, de penúria. Então ele dá o seguinte conselho: que se deva fazer uma poupança de 20% do trigo que é produzido durante esses primeiros 7 anos das vacas gordas, para quando chegar o tempo das vacas magras, o Egito ter comida para o povo. E essa expressão se consolidou, foi passando de língua em língua, chegou ao português por via bíblica, e aqui estamos nós hoje na Band News, na deliciosa companhia do meu Morubixaba e seus companheiros, discutindo de novo essa questão. Que maravilha, não é? É verdade. Poxa, que maravilha, que viagem, né? Impressionante. Obrigado, professor, por essa explicação. O professor Dionísio, ele é a origem das palavras e das expressões, mas ele também, ele traz pra gente quase que história junto, porque muitas vezes, né, professor, a origem das palavras e das expressões, elas estão intrinsecamente ligadas à história, a história da humanidade, e aí você vai contando e passando por séculos e séculos até chegar aos dias de hoje, né? Exatamente, Rodolfo. Eu vacilei em fazer essa pauta, porque nós temos temas muito obsessivos na mídia, não tem outro modo, né? Corrupção daqui, coisa dali, crimes, denúncias. Mas eu vacilei com uma outra, porque no Filosofia na Praia, que é esse programa do embaixador Jerônimo Moscardo, sábado às 11 horas haverá outro, desta vez virtual, como tem sido, né? Eles vão falar sobre a peste, que é a peste de Giovanni Boccaccio, que é um escritor do século XIV, italiano, que faz aquelas narrativas conhecidas de muitos dos nossos ouvintes, em que o pessoal se reúne durante a peste e começa a contar histórias uns para os outros. O que nós estamos fazendo hoje aqui, aliás, né? É verdade. Professor, é maravilhoso essa troca, né? Essa troca de experiência, de história, de vida. Professor, eu vou te fazer um pedido para a semana que vem, se você topar, obviamente. Essa semana tá todo mundo falando muito. Já na semana passada, esse negócio de cringe. E aí, a Agatha já começa a rir. E aí eu uso algumas só fala disso aqui na redação. Ela só fala eu nem isso. sabia o que significava, ela explicou tudo. Deu uma aula quando eu aqui. descobri, eu fiquei chocada. E aí, professor, a gente aqui no programa usa um monte de expressão extremamente cringe. Então, por exemplo, o Vira e Mexe fala, vou te pedir para explicar isso, por exemplo, palavras e expressões. Vai pro Beleléu, duvido Deodó, longe pra Dedéu. Longe pra Dedéu, Neca de Pitibiriba, professor, essa é maravilhosa. Nossa, essa é muito antiga. Neca de Pitibiriba é maravilhosa, professor. Vamos falar semana que vem? Vamos falar sobre o cringe. Eu quase trouxe, sabe, Rodolfo? Eu também tive essa tentação, porque ter vergonha pelos outros, como está sendo traduzido equivocadamente, né? É uma coisa impressionante. Você ter vergonha pelos outros. Eu não sei com que sentido a Agatha usa, mas nós vamos discutir na semana que vem. A vergonha alheia, né? Tô nem aí, tanto continuo usando Neca de Pitibiriba para eles. Um abraço, professor. Até semana que vem. Meu querido Rodolfo, então, nossos pêsames mútuos pelo passamento do Fluminense do Internacional. Um grande abraço a vocês todos e até a semana que vem. Um abraço, professor. Tchau, tchau, pessoal. Eu vou